O Japão é um país recheado de história, mas, como em várias nações, essa história também é marcada por momentos tristes. Os crimes de guerra japoneses são assunto delicado para os povos que sofreram com o imperialismo, repudiando a bandeira do sol nascente, maior símbolo desse período. O Desvendando a História dessa edição vai te ajudar a entender sobre o impacto que esses crimes de guerra trazem ainda nos dias de hoje. Na Olimpíada de Tóquio, o uso da bandeira do sol nascente recebeu críticas de países asiáticos como a Coreia do Sul, a ponto de ser comparada à suástica nazista. Essa bandeira não pode ser confundida com a bandeira oficial atual do Japão, que tem um círculo vermelho, carmim, com fundo branco. A bandeira do sol nascente, ela tem raios que saem do círculo que representa o sol e está associada à ideia de expansão que as forças armadas japonesas utilizaram desde o final do século XIX até a Segunda Guerra Mundial. A memória dos povos dominados em relação a essa bandeira é a pior possível, porque está associada às atrocidades, como, por exemplo, o uso de crianças, de meninos e meninas da Coreia, da China, em bordéis japoneses para se prostituírem, e isso daí é uma grande violação dos direitos humanos. A bandeira do sol nascente foi oficialmente banida do mundo em 1951. Isso não quer dizer que pessoas não utilizem dentro de um desejo ultranacionalista e imperialista. O expansionismo japonês deriva de aspectos econômicos, culturais e políticos. O arquipélago japonês é pobre de recursos para desenvolver uma indústria de base, de transformação. A Era Meiji, iniciada em 1868, marca uma centralização do poder nas mãos do imperador, uma modernização pelo alto, comandada pelo Estado, com poucas rupturas quanto ao domínio econômico nas mãos das poucas famílias japonesas que dominaram o mundo agrário por séculos. E não é à toa que essas famílias fundam os zaibatsus, os conglomerados japoneses, que são muito conhecidos por suas marcas famosas, principalmente no mundo eletrônico, por exemplo. A partir da Primeira Guerra, o país passa a exportar produtos para uma Europa arrasada. E a elite intelectual e política japonesa, na Era Meiji, havia se formado nas universidades na Alemanha, que era um país de tradição centralizadora e conservadora, e também com uma forte modernização. Após a Primeira Guerra, a Alemanha criou vínculos comerciais mais fortes com o mercado japonês, e quando o Japão passa pela tutela das forças armadas ultranacionalistas, as necessidades econômicas da modernização japonesa se casam com a orientação ideológica desse grupo, que defendia expansão, racismo e todo o extermínio da oposição à esquerda dentro do Japão. A Era Showa, que tem como tradução, ironicamente, ser a Era da Paz ou Era da Harmonia, foi o momento da chegada do imperador Hirohito ao trono até o seu falecimento. E essa era foi marcada por um Japão que invade a China, que se alia ao eixo fascista, ataca Pearl Harbor, base militar americana no Havaí, tem 2 bombas atômicas sobre o país, devastando uma população imensa, especialmente os civis. É reconstruído pelo Plano Colombo, que é semelhante ao Plano Marshall para a Europa. Há uma reconstrução, há uma desmilitarização do Japão, e aí tem a segunda fase da Era Showa, quando o Japão se torna um player importante na Guerra Fria, por conta do impacto da Revolução Chinesa de 1949. Na década de 1980, o Japão ele passa até a rivalizar economicamente com os Estados Unidos e foi alvo também de ataques da cultura americana. Se tivesse redes sociais, teria algo semelhante ao que tem a China hoje, com as fake news. E tem filmes que mostram esse sentimento anti-japonês, como Sol Nascente, Chuva Negra, Duro de Matar, Fábrica de Loucuras. Agora, a mancha mais escura desse período foi a união
dessa adoração sem qualquer tipo de limites ao imperador, casado com o ultranacionalismo e racismo da maioria da sociedade japonesa, que foi violentamente preconceituosa com os seus países vizinhos do Sudeste Asiático e da Ásia em geral. Alguns conservadores japoneses viam a industrialização com certo receio diante de uma modernização que afetasse os traços de identidade mais tradicionais dos japoneses. Então, o ultranacionalismo era para conservar algo mais sólido dentro dessa modernização. Quem vai pagar o preço disso é a oposição liberal e de esquerda do Japão e os seus vizinhos, como China, Coreia, Filipinas, né? Todos vistos como raças inferiores que deveriam ser dominadas pela raça superior japonesa. É bom entender que nos anos 1930, teorias raciais deterministas estavam em voga, né? Uma rara exceção era o Brasil, que passou a defender a miscigenação como algo positivo da cultura brasileira. O governo nacionalista japonês passou a usar um nacionalismo racista com uma roupagem mais soft, né? Que foi a ideia de levar a prosperidade para os povos vizinhos, selvagens e atrasados, numa semelhança com aquilo que dizia o Destino Manifesto, que os Estados Unidos usavam no século XIX contra indígenas e mexicanos. Tanaka Gishi foi um militar veterano da primeira invasão japonesa à China e da vitoriosa e surpreendente guerra contra a Rússia em 1905. Acabou por ser membro do Partido Nacionalista, foi acusado de corrupção mais de uma vez, se afastou da política até ser convidado para ser primeiro-ministro em 1927, quando também virou ministro das Relações Exteriores do Japão. Sua primeira ação foi desmantelar, quebrar o pequeno Partido Comunista Japonês com prisões e deserções. E externamente, apoiou a separação da Manchúria, região ocupada pelo Japão na China, do restante da China, para que ficasse bem marcado o contraste entre as duas regiões. Então, a Manchúria, no governo de Tanaka, acabou se consolidando com uma área de influência japonesa dentro do território chinês. A Segunda Guerra Sino-Japonesa ela ocorreu em 1937, após um incidente mal explicado entre as tropas dos dois países sobre uma ponte chamada Marco Polo. Supõe-se que os japoneses começaram o incidente, incentivaram as tropas chinesas para começar o conflito. Essa rivalidade começa, como já havia dito, desde a segunda metade do século XIX e para o início do século XX. E é bom lembrar que a China tinha grandes reservas de matérias-primas, assim como também uma abundante reserva de mão de obra para as indústrias japonesas. E ganhou fôlego com um intenso nacionalismo racista de setores militares japoneses que estavam comandando o Japão no início da década de 1920. E, curiosamente, quando acontece essa guerra entre China e Japão no final dos anos 30, voluntários dos Estados Unidos e da União Soviética lutaram ao lado dos chineses contra o invasor. E essa longa guerra ela vai se estender por toda a Segunda Guerra Mundial, como se fosse quase uma guerra à parte. O cálculo mais otimista é que 15 milhões de chineses civis perderam a vida e que cerca de 4 milhões de militares dos dois países perderam a vida por guerra, ou por fome, ou por doença. Os japoneses conquistaram Xangai, Pequim, Nanquim, que era a capital da China, e a forma com que foi feita a ocupação
significou uma grande violação às vidas e aos direitos humanos dos chineses, algo similar ou pior do que os nazistas fizeram com os judeus ou com os povos eslavos. Entre 1937 e 1938, a invasão japonesa na Manchúria gerou mais de 300 mil mortos, sendo que 20 mil mulheres foram estupradas e mortas, e uma boa parte dessas mulheres eram crianças, meninas com menos de 10 anos de idade. Os militares japoneses liberaram a decapitação como esporte para os soldados. Os soldados japoneses disputavam quem arrancava mais cabeça, quem conseguia ter mais órgãos de pessoas que eram dissecadas vivas. As mulheres foram transformadas em mulheres de conforto, ou seja, um termo para aquelas escravas sexuais que passaram a servir em milhares de bordéis japoneses na Ásia. Os japoneses, depois da conquista em Nanquim, ainda afogaram, queimaram, enterraram pessoas vivas, muitas crianças. A unidade 731 foi um laboratório japonês usando chineses como cobaias humanas. Médicos abriam o corpo dos presos e examinavam suas entranhas. Isso com os pacientes vivos e sem nenhuma anestesia. Outros eram pendurados de cabeça para baixo para ver quanto tempo demorava para morrer. As cobaias tinham membros amputados e depois ligados ao corpo para ver o efeito da gangrena. Havia um processo de congelamento e depois se esquentava a parte do corpo que foi congelada para ver os efeitos disso na pele humana. A Marcha da Morte foi consequência da maior rendição militar americana na Segunda Guerra Mundial. Soldados filipinos e americanos tiveram que marchar sem água, sem comida, mais de 100 quilômetros pelas Filipinas. Muitos que não conseguiram resistir eram açoitados, eram esfaqueados, eram fuzilados, queimados vivos no meio da estrada. Essa foi a Marcha da Morte, onde dos 75 mil prisioneiros, menos de 25 mil conseguiram chegar vivos. Com o fim da guerra, diversos ministros e funcionários do governo japonês foram julgados e até mesmo condenados, mas nada ocorreu ao governante supremo, o imperador Hirohito, que incentivou a prática do suicídio entre os soldados japoneses como uma demonstração de lealdade e de honra. O imperador Hirohito, após a guerra, recebeu imunidade, e era visto como uma força unificadora para os japoneses após a rendição. Pouco tempo depois, o exército do país foi dissolvido e o imperador mostrou repúdio a ideias que ele havia antes professado como uma superioridade racial. Agora, o final do filme Bastardos Inglórios nos ajuda a entender alguns casos, como o da unidade 731. Por pior que tenham sido os experimentos, os pesquisadores da unidade 731 não foram julgados por crimes de guerra. O então primeiro-ministro Shinzo Abe disse em 2007 que não se sabe, até hoje, se as mulheres chinesas foram ou não voluntárias à prostituição durante a ocupação em Nanquim. Os movimentos nacionalistas ou ultranacionalistas no Japão, eles ocorrem, só que não têm o mesmo poder de massa como há cerca de 100 anos atrás. É importante ressaltar que todos os relatos que foram feitos aqui não quer dizer que a totalidade da população japonesa tenha aceitado o racismo, o ultranacionalismo, uma postura beligerante, agressiva. Existiu oposição silenciosa ou que foi calada durante os governos mais ultranacionalistas japoneses antes da Segunda Guerra Mundial. Hoje o que se vê é um político muito conservador, o primeiro-ministro Shinzo Abe,
que é visto com certa cautela e certa desconfiança, porque alimentou a projeção de gastos militares no Japão, contrariando a Constituição feita em 1946, praticamente imposta pelos Estados Unidos. Visitou várias vezes o santuário Yasukuni, onde há centenas de criminosos de guerra homenageados. De certa maneira, incentiva alguns ataques a embaixadas chinesa e sul-coreana no Japão, mas são ataques e são posturas muito pequenas quando comparado com o que aconteceu há cerca de 100 anos na história japonesa. O pensamento ultranacionalista japonês causou vários crimes de guerra. No Desvendando a História de hoje, você pode entender mais sobre as consequências que esses crimes trouxeram para as nações vitimadas pelo conflito. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo e seguir a TV Uva nas redes sociais para ficar por dentro de toda a programação. Até a próxima!